todos. É um prazer estar aqui com vocês, ajudando a esclarecer as dúvidas sobre esse assunto. Com certeza. Um tema que entristece, né? Porque é um jogador tão jovem e a gente vê, né? Quando assiste as cenas, né? Aquele momento que ele começa a perder o sentido e acaba desmaiando, caindo no meio do campo. Então isso realmente chocou. E a gente lembra do caso do Serginho, né? Que também foi lá no Morumbi, um caso parecido pela situação que estava no momento do jogo, mas doenças totalmente diferentes. Mas no caso do Juan, né, ele realmente acabou deixando todo mundo muito preocupado, né, nessa situação e veio a falecer, veio a óbito muito rápido também, né, em decorrência da morte encefálica aí após a parada cardiorrespiratória. Queria que a doutora Carolina explicasse um pouco melhor esse diagnóstico, essa situação, né, que aconteceu com o Juan. É claro que esses casos de morte súbita, né, e principalmente em pessoas jovens, sempre geram muita dúvida, né, e inclusive toda a situação em si, comoção. E algumas questões são levantadas, né, sobre quais as causas mais comuns. Então, geralmente, elas estão mesmo relacionadas a alterações cardíacas e uma arritmia, né, como foi o caso do Juan. Então, é uma situação que é, acontece rapidamente, né? Então, o coração ele começa a bater, vamos falar em uma linguagem bem simples, descompassado, né? Então, ele perde o ritmo cardíaco e é necessário, então, a intervenção com o atendimento médico e até um choque, exatamente, que é o desfibrilador, para tentar fazer essa reversão. Mas isso pode não ser possível, ou até mesmo esse tempo que a pessoa fica com o coração, então, sem atividade, faz com que a circulação diminua, né? E o órgão, né, primeiro que vai sofrer mais com isso é o cérebro. Então, o cérebro ficando um tempo sem receber, né, essa circulação de sangue oxigenado, né, que é o ar que a gente respira, né? Então, ele traz o oxigênio e o nosso cérebro ele precisa desse oxigênio para, né, ter os seus processos fisiológicos. Então, quando o coração para, né, então é como se fosse uma máquina que a partir dali desencadeia uma série de eventos fisiológicos que vão fazer com que o cérebro comece a entrar então em fazer lesões cerebrais, né? Que no caso aqui que a gente viu foram irreversíveis, né, e que junto com a arritmia levaram ao óbito. Doutora Carolina, é diferente de um AVC. Não podemos dizer que foi foi um princípio de um AVC mesmo. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aham. Então, exatamente pelo que as informações que eu estou passando aqui para vocês, obviamente, são as mesmas que vocês têm, né, da mídia. E o que nós visualizamos ali nas notícias é que realmente foi constatada a origem cardíaca e decorrente de uma arritmia. Então ele caiu ali no campo quando o coração começou a bater dessa forma descompassada. Então ele perdeu o ritmo cardíaco e a seguir ele entra em um colapso, né? Então o coração para. Quando o coração para, ele é uma bomba, né? Então ele é uma bomba que bombeia o sangue para todas as partes do corpo. Então, o cérebro, né, que é um órgão que demanda muita energia, muito oxigênio para funcionar, que apesar de ele ter em relação ao corpo parecer o tamanho menor, ele é uma estrutura, né? Se a gente for pensar em gasto de calorias e necessidade de oxigênio para manter a sua atividade, ele é um órgão que é muito sensível a essa falta de oxigênio.
Então, nesse caso, é realmente um mecanismo de não conseguir mais manter a sua atividade normal. Não é realmente um AVC, geralmente ele tem dois mecanismos, pode ser o hemorrágico ou o isquêmico. Então, no hemorrágico é quando um vaso se rompe, né, e sangue extravasa. E no isquêmico, um vaso ele vai ser obstruído, né, e o sangue vai parar de passar em determinada região. Então, todos vão tem dimensões diferentes, né? Mas aqui, como no que a gente está falando, é a circulação em geral, que para de acontecer e vários órgãos vão sofrer com isso, né? Não é apenas o cérebro. Então, os rins também podem sofrer. Então, tem vários órgãos que vão em cascata sofrendo com essa falta de oxigênio, mas o cérebro é o primeiro, né, que vai sentir e que vai dar pode dar essas consequências irreversíveis e, inclusive, a evolução para a morte encefálica. Uhum. É uma máquina, né? O cérebro é a máquina que comanda os outros órgãos e vão paralisando esses outros órgãos aos poucos, né? Então, se faltar esse oxigênio, essa oxigenação vai, então, causando todo esse, né, por etapas aí nos outros órgãos. E o rim também, né? Se começa a paralisar o rim, já é um dos primeiros indícios que realmente fica irreversível a situação do paciente, né? Agora, o momento, quando se percebe uma situação como essa, a equipe médica, todos ali que fazem o trabalho, tem que ser muito rápido, né? Tem que ser feito um processo muito rápido. E a gente percebe nas imagens que todo mundo acompanhou que a ambulância chegou rapidamente, fizeram ali, e o hospital onde levaram também o jogador é muito próximo. Então, quer dizer, não teve tanta demora para esse procedimento, para esse processo, mas é que a situação era crítica mesmo do jogador, né, doutora Carolina? É, existe, né, a tentativa de fazer esse choque, exatamente em termos mais leigos, né? Então, de dar esse choque no coração para ele tentar voltar para o ritmo, né, que ele tinha antes. Mas isso pode não funcionar, dependendo da gravidade, de todas as condições, ou até funcionar no primeiro choque, e aí o coração temporariamente voltar a bater normalmente e logo a seguir entrar novamente em arritmia e não ser possível fazer o restabelecimento. Então, existe essa possibilidade também. Então, realmente, é, as mortes súbitas, né, de origem cardíaca que envolvem essas questões relacionadas, às vezes, a alguma alteração estrutural do coração ou uma arritmia que se desenvolve por ter alguma questão prévia ali, né, que talvez não se tinha conhecimento, né, e tem esse desfecho. Então é uma causa, né, de morte súbita em jovens que às vezes não sabem que tem esse tipo de alteração, né, e que pode ser difícil também o diagnóstico.